Edir Macedo é um demônio. Tô falando sério. O meu amigo André Luiz, querido e parceiro da Paraíba, me mandou um vídeo que eu vou compartilhar com vocês. Vou mostrar dois pequenos vídeos, vou mostrar alguns exemplos para vocês verem que esse pastor chamado Edir Macedo, ele é um demônio. Existe no reino animal alguns parasitas que se apropriam da carcaça de outros insetos e o inseto está andando ali de uma forma zumbizada, mas é o parasita que está conduzindo a carcaça. É a situação desse bispo. Ele só está a carcaça, quem está conduzindo ele é um demônio, fedido, nojento, asqueroso, maligno, repugnante e contra tudo que é a verdade do Criador. Esse demônio, a incumbência dele é hipnotizar pessoas. Tem pessoas que matam e que brigam por causa desse bicho. É de morcego. Pois é. Antes de você sair desse vídeo, de ficar revoltado, primeiro, escute o que eu vou falar para você. Quando Paulo falou sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, disse que nós temos dentro de nós prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, facções e bebedias. Isso é qualidade de demônio. E que em nós está também, ao que serve ao Criador, amor, alegria, paz, longanimidade, que é a capacidade de suportar a ofensa, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é qualidade divina do Criador em nossa vida. Quando o homem só exerce as obras da carne, vai ouvir Jesus dizendo: para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus, só as coisas dos homens. Satanás toma posse totalmente da pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No ano de 95, o irmão Zé Maria, meu primo, e eu, filho da tia Rosinha, irmão do meu pai, Manuel Nonato, conhecido como Bebel, já faleceu. Nós estávamos em Fortaleza, no bairro de Antônio Bezerra, de madrugada, com um grupo chamado Mensageiros de Sião, evangelizando próximo das festas ali, pessoas drogadas e bêbadas. Estava o irmão Neto, o irmão Jorge, o irmão José, Zé Maria, eu e mais uma meia dúzia. E nós vimos um homem caído no chão. E nós fomos lá, eu levava até uma camisa comigo e um par de sandálias, que nós pegávamos algumas coisas para doar. E pegamos aquele homem embriagado, desmaiado. Seguramos ele nos braços ali, impusemos as mãos sobre ele e oramos. Quando orávamos, saiu cheiro de cigarro e de cachaça. Sentimos arrepios, foi uma oração poderosa. Quando terminamos a oração, ele levantou, olhou para a esquerda, para a direita e perguntou: quem são vocês e onde eu estou? Nem estava embriagado e nem tinha fumado, mas não sabia onde estava, e demos a blusa para ele, o calçado, e ele saiu andando e foi embora, sem saber o que estava fazendo ali. É a situação das pessoas da Igreja Universal e de outras igrejas. Estão simplesmente mortas espiritualmente, mas eu quero dizer que é, na verdade, a situação do Macedo, que quem habita, quem anima ele, é aquele espírito dos filmes dos zumbis, que são reanimados por alguma química. Esse homem, o Espírito do Pai não está nele. O espírito dele já está aprisionado nas trevas há muito tempo. Estou dando um exemplo do grupo Mensageiro de Sião, no bairro de Antônio Bezerra, próximo a Quintino Cunha, onde eu morei, 95, em Fortaleza, Ceará. O caso do homem que estava desmaiado e levantou-se e estava possuído. É o caso dessa carcaça, desse bispo que está possuída. E eu vou dar um exemplo aqui e vou dar umas provas para vocês. Você que é idólatra, segura um pouquinho aí. Eu sei que se você estivesse na minha frente, você ia querer meter pedra em mim e pau. Mas eu ia pegar e jogar de volta na tua cabeça, que eu não sou moleza também não, viu? Então veja só, pode dar risada. Quem quiser dar risada é assim mesmo. Olha só, quando o malandro jovem Edir Macedo, de camisetinha, numa partida de futebol, começou a dizer como é que tirava dinheiro e disse: dá ou desce. Nós já sabíamos que era um golpista pronto para vender a alma, para ter sucesso e ter dinheiro. Foi o que aconteceu, gente. Com certeza. Pode estarem certo disso, não tenha nem dúvida.
Quando o Edir Macedo disse, eu fui expulsar um demônio, usei o nome de Jesus, de Deus, e não saiu, e eu me revoltei, e o demônio saiu, isso é coisa de demônio, querendo se equiparar a Deus, querendo, sabe, ser relevante. Sim, é coisa de demônio invejoso, que tem inveja do Espírito do Pai, que tem inveja de Jesus, e aí pode estar certo disso, isso é palavra de demônio. Quando ele disse, não aplauda não, não bata palma não, o Espírito Santo não quer aplauso não. O Espírito Santo quer que você exponha a mão no bolso, quer dinheiro. Isso é palavra de demônio. Olha, não canta não, o Espírito Santo não quer louvor não, quer o teu dinheiro. Isso é palavra de demônio. Quando ele disse, o dinheiro de vocês é meu, vocês me devem. O demônio está dizendo, eu hipnotizei vocês, eu segurei vocês nesse transe, e o dinheiro de vocês é meu. Ou seja, estou pegando o dinheiro que seria para vocês ofertarem para o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, ou seja, o mendigo, né? Para um dia Jesus dizer, eu tive fome e sede, estive preso, nu, estrangeiro e doente, você cuidou de mim. Quando foi que eu fiz? Quando cuidou do pequenino. Vocês dão para esse demônio. E aí vão ouvir Jesus dizendo, aparta-te de mim, vocês praticam iniquidade. E colocaram esse homem no lugar do Criador. Porque tudo que ele faz é desafiando o Criador. Pode estar certo disso. Vocês querem ver uma prova? Abra os olhos, você que é cego, você que é surdo e que é mudo. Abra os olhos, tudo que Edir Macedo fez desde o início foi desafiando o Criador. Salomão fez um templo e fez 1000 altares para os deuses das mulheres dele. Sim ou não? Fez. Deus ficou tão irado que mandou Nabucodonosor, um rei pagão nojento que passou 7 anos transformado num bicho comendo capim com os animais. Mandou ele, furioso, chamando de meu servo, vai derrubar o templo, porque foi iniquidade cometida contra o Criador. Agora, o que é que ele fez? Levantou o templo de Salomão. Vocês estão me entendendo ou não? É um demônio desafiando o Criador. Eu vou dar aqui um exemplo, eu vou mostrar para vocês um vídeo. A rainha Elizabeth da Inglaterra, que já faleceu, já dorme já, em algum lugar obscuro que eu não sei, ou está bem acordada. Vez por outra, pessoas pegaram filmagens, os olhos dela se transfigurando à semelhança de reptilianos. E possivelmente um demônio também. Essas dinastias, essas ditaduras, esses reinados, essas monarquias, pode estar certo, quem operou subjugando as pessoas e maltratando foram demônios usando pessoas. Pode estar certo disso. E eram demônios que as pessoas dizem, olha, eu sou Alexandre o Grande, porque é um demônio possuindo a pessoa para querer ser grande através de um ser humano, entende? Para querer ser relevante através do ser humano, como é o caso do Macedo. E a rainha Elizabeth, uma família mostra uma criança, possivelmente, talvez um parente da família real. A criança tem medo da aproximação da velha. E quando a velha carcaça de demônio se aproxima, o menino foge e sai rastejando de 4 e fica atrás das pernas da mãe com medo dela. Uma outra criança de colo, quando ela se aproxima, a criança se desespera e fica querendo escapar dos braços da mãe. E um cavalo, quando a bruxa velha se aproxima, o cavalo começa a querer fugir, querer correr com medo dela. Olha só. E vocês veem, né? E o interessante é que no caso do Macedo é um demônio de hipnose, como desde o início da década de 70. Todo tipo de forma de hipnose, Edir Macedo e os seus líderes, eles testemunharam isso. Eles utilizaram para prender as pessoas, para tirar tudo das pessoas. Teve pessoas que hipnotizadas doaram o carro, a casa que tinha de morada. Todo o dinheiro, tudo, deu o cartão de crédito que recebia o pagamento da empresa, tudo para eles. Você vê que é o cortador, o migrador, o assolador, o devorador, o destruidor, tudo junto. Foi isso que Edir Macedo e os líderes deles fizeram. Eu conversei com ex-pastores do Edir Macedo em Fortaleza, lá na sede. Eles contaram o que eles faziam. Os pastores do Macedo eram treinados só para arrancar dinheiro, e quando a renda baixasse, seria substituído por outros. Veja, todos os reinos do mundo eu te darei se prostrado me adorares. E ele implantou igrejas no mundo, ganhando os reinos do mundo só para dinheiro. É banqueiro hoje, tem ouro. Olha só, olha só. Isso tem alguma coisa a ver com o cristianismo? Será que você não consegue perceber? Abreviando, meus queridos, o que acontece é o seguinte. Ele fez o templo de Salomão e se veste como um judeu.
qual é a sociedade mais espiritualista, mais ocultista? O sionismo, e onde tem os Rothschilds, os maiores ocultistas do mundo e mais ricos, está em Israel. Lá em Israel tem a caverna de Zedequias, onde Salomão tirou as pedras para fazer o palácio. Lá em Israel, Edir Macedo ficou indo lá e ficou querendo tudo sobre Israel. Por quê? Esse cara, ele não é apenas um maçom, ele é um demônio em uma carcaça velha. E eu vou dar um último exemplo aqui terrível para vocês. Salomão trabalhou com vários bruxos. Naquela época, ele pesquisava coisas referente ao Criador e referente a todo tipo de ocultismo e de magia. E Salomão invocou e passou a trabalhar com 72 demônios. E Salomão, ele mergulhava no mundo astral e no mundo espiritual. E ele confeccionou o anel com a bandeira de seu pai. Eu mostrei outro dia aqui, mas faltando aqui o chroma key, o anel sumiu. É o anel com o hexagrama, a estrela de Davi. É um símbolo maçônico, ocultista, diabólico, satânico. Muitos fizeram sacrifícios humanos em cima da estrela de Davi, essa bandeira de Israel, que vocês acham ainda que é do Criador, né? Tem uma senhora chamada Dinora Lala, que escreveu uma apostila enorme para mim, comentando sobre Israel, promessa de Deus. Eu li tudo sobre aquilo. Quero saber se você tem estômago para ouvir algumas coisas que eu tenho para falar sobre Israel, que não vou entrar muito no assunto, é só um tiquinho aqui. E o que aconteceu? Salomão, com aquele anel que era um ponto de energia e proteção em volta dele, ele conseguia contato com forças que deixavam ele poderoso. Ainda hoje fazem a mesma coisa. E aí conseguiu materializar perante ele um demônio chamado Asmosdeus, que disse para ele que ele de fato era poderoso, mas queria que ele aceitasse um desafio de poder, de energia, mas que ele tirasse o anel do dedo. E o Salomão tirou o anel do dedo. Nessa hora, o Asmodeus o transportou para 600 quilômetros longe do palácio. E ele passou a peregrinar e a andar pela terra. E aquele anel foi jogado nas águas e um peixe engoliu o anel. Aí você diz assim, isso é lenda. E aquela que Pedro chegou e falou para Jesus que tinha de pagar o imposto, e ele disse, vá até o mar da Galileia, pesque um peixe, tem uma moeda lá dentro da boca do peixe, traga e paga por mim e por ti. Então é lenda também. E aí Salomão andou e um dia encontrou o peixe que tinha o anel no dedo dele, e ele pôs o anel de volta e conseguiu voltar para o palácio. E diz a história, escrita por Salomão, e está também na Cabala judaica, que Salomão estava substituído, o demônio chamado Asmosdeus estava transfigurado em Salomão, levando o povo a todo tipo de idolatria. A mesma coisa que Edir Macedo, que já deve ter, há muito tempo, ter sido levado para as trevas e a carcaça dele está ocupada por demônio. O que aconteceu? Aquele povo pecou muito com idolatria, porque um demônio se fazia passar por Salomão. Então, eu acredito que, diante de tanta iniquidade, de tanta prática maligna, de tanto deturpar a palavra do Criador, Edir Macedo, a alma dele já está morta há muito tempo. Da mesma forma que aquele homem estava caído e foi animado pela nossa oração e não sabia onde estava, o espírito dele estava preso em algum lugar e retornou ao corpo. Espírito do Macedo, do malandro velho, muito tempo que está preso. Agora ele leva o povo a pecar com a idolatria abominável, o templo de Salomão. Réplica do lixo que o Criador odiou e que os crentes adoram e amam e vão para lá, porque são a cambada de perdidos, malditos, segundo Mateus 25, Jesus vai dizer, malditos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é palavra do Criador. Não atira pedra na minha direção não, que ela vai voltar e pegar na tua cabeça. Então, meus amigos, veja esse vídeo aqui, da carcaça velha lá da Inglaterra, possuída por demônios, o demônio puro nela, e dessa outra carcaça desse religioso, que vocês bestas, ambulantes, está precisando ser ovelha do cordeiro, do Messias, que era cordeiro e da mesma família das ovelhas, manso, e servir ao Criador de verdade. Abandonem essa fé enganosa, deixem esse reino da mentira, afastem-se desse demônio chamado Macedo, e há esperança para vocês em Cristo Jesus.
Vejam o vídeo, diga no comentário o que vocês acham. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Estou aqui no trabalho, viu? Pai do Senhor, pastor Frank. Dá uma olhadinha na mão desse cara. Um homem de caráter. Dá uma olhadinha na mão desse cara. A mão dele é toda torta. Ao Senhor, essa mão não é normal não, viu? No terceiro, as mãos dele, terceira forma as mãos de dele testificam muita coisa. Ele fugia do mal. Mostra muita coisa. O que é fugir do mal? Quando ele aponta, vê ó, eu não vou me mão sentar esquisita. À mesa com uma pessoa isso é sinistro que fala, né? Sinistro. Uma pessoa que fala a mão dele é sinistra. Falar, a boca do cara é sinistra. Essa boca é sinistra. Olha bem. Sair fora. Eu vou fugir do o olhar desse cara é sinistro. Ele fugia do mal. Presta atenção, varão. Não basta que você vamos analisar. Crente. Sinistro. Não basta que você a expressão desse cara é sinistra. Não basta que você ande com a Bíblia de esse cara é um demônio, cara. Que você faça muitas orações. Esse cara é um demônio. Não é pra gente tratar e conjecturar como fosse um religioso. É um demônio. Não. Esse ser aqui, ó, esse cara aqui, ele é a manifestação de um demônio. Ser chamado de servo de Deus. Ou servo. Olha as expressões. É sinistro. É sinistro. O que está a falar. Entendeu? Aí, esquece a questão da religião, dele se considerar bispo e tal. Só foca em quem ele é. Porque Deus dá aqui o que ele faz uma análise disso daí. Explora esse lado, Frank. Explora esse lado, Frank. Sem conjecturar com relação à religião e tal. Só foca em quem essa pessoa representa. Ó. Ele é um demônio. Esse cara é um demônio, cara. Ele é a transfiguração de um demônio. Pode olhar, ó. As expressões deles são frias e sinistras, ó. Olha pra você ver. Quando diz olha a boca. Que ele fugia, olha a boca desse cara. Tem alguma coisa com sentimento? Olha a boca. Chega a mudar a feição. A mão dele é torta. Quando ele aponta com o dedo do meio. Do meio, viu? Cabeça de inteligência. Foca isso daí, viu? Foca isso daí. Quando uma pessoa sem questão de entrar em questão de religião, porque isso aí já está fora de cogitação. Religioso, todo mundo sabe que ele é. Agora ele é um demônio, não tem outra explicação, não. Isso aí é a transfiguração de um demônio, vê aí, ó.